tem uma alma que habita num corpo. Então o ser humano, ele é, todos nós, desde o 10 vezes, vai fazer 10 vezes amanhã, até o mais ancião aqui, todos nós temos um espírito, somos um espírito, porque somos semelhantes a Deus. Nós somos semelhantes a Deus no nosso corpo? Não, irmão. Nós somos semelhantes a Deus na nossa alma? Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus aonde? No espírito. Porque vamos viver eternamente, Ele é eterno. Nós somos semelhantes a Ele na eternidade. Nós somos semelhantes a Ele no espírito. Então eu sou semelhante a Deus no espírito. E aonde está o meu espírito? Aqui dentro. Eu sou muito mais do que o corpo que eu tenho. Eu sou muito mais do que as emoções que eu tenho. Eu sou mais importante. Está aqui dentro. Eu moro nessa casa. Por isso que a Bíblia fala que eu tenho que cuidar do templo, dessa casa onde eu moro. Eu moro aqui. Eu estou aqui. E eu expresso as minhas emoções, os meus sentimentos através do meu corpo, através da minha vida. Então, eu sou espírito que tem uma alma e que habita no corpo. E aí a Bíblia fala que é com o coração que se crê. Então, onde está o coração do ser humano? O coração é o quê? Sim, é o centro, mas aonde vai essa estrutura do ser humano? Espírito, alma e corpo. Qual dos três é o coração? O coração é o quê? É a alma é constituída de emoção, tá certo? Quando a gente fala de alma, a gente está falando de emoção, sentimento, está falando de alma. O coração é o espírito, é a alma ou é o corpo? Não sei. Uma pergunta só, quer ser? Um dos três, o coração está onde? O coração é representado pelo quê? É representado pelo espírito, pelo corpo ou pela alma? Falou pelo corpo, meu irmão? É alma? É alma? É alma? É alma? Não, eu vou se não é corpo, não é alma, só para mim, né? Eu já tinha falado primeiro. Espírito. O centro do ser humano é o espírito. Quando a Bíblia coloca a palavra coração, quando a Bíblia coloca coração, o coração é o centro. E qual a parte central de um indivíduo? A parte mais importante na vida do indivíduo é o espírito. É o espírito aqui dentro. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a parte importante, algumas vezes a Bíblia coloca a palavra coração como espírito, para que os olhos do meu coração estejam abertos, para que os olhos do meu espírito estejam abertos para me conduzir. Aí a Bíblia conta e fala uma outra palavra, valendo uma caneta, de Israel. Carne e corpo. Carne é uma coisa e corpo é outra coisa. Carne é uma coisa que a Bíblia fala e corpo é outra coisa diferente. Corpo é onde a gente habita, tá certo? O nosso corpo. Mas existe uma natureza carnal que nos inclina
fazer isso, você fazer aquilo. Então, a tentação mostra a recompensa. Quando eu tenho uma nova identidade e eu ando com os meus olhos do Espírito aberto, vem a proposta da recompensa, mas o Espírito traz para mim o seguinte: olha a consequência disso que você vai fazer. Olha a consequência dessa atitude que você vai tomar. É quando os olhos do Espírito, quando eu ando com uma nova identidade, eu não ando mais pela satisfação que está aqui, ó. Você vai conseguir, você vai se sentir satisfeito, você vai ter essa recompensa, então você pode praticar. Mas quando eu ando com os olhos do Espírito abertos, o Espírito Santo fala aqui, ó, ao meu espírito, porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e Ele vai mostrar para mim e vai falar assim: se você fizer isso, vai ter isso, isso e isso. E quem é que vai escolher? É o Espírito ou sou eu? Sou eu que vou escolher. Então, quando eu ando e eu tenho uma nova identidade, quando eu tenho uma nova identidade, irmão, sabe por que você escuta mais o diabo do que Deus falar? A gente diz assim: pastor, eu escuto mais o diabo do que Deus. Mas claro, se você está no teu trabalho, irmão, você vai escutar mais quem? Os teus filhos estão em casa ou você que está no teu trabalho junto com os teus amigos? Você vai escutar mais os teus amigos de trabalho, os teus amigos da faculdade, os teus amigos da escola. Por quê? Por que a gente escuta mais a voz do diabo, dos demônios, essas coisas assim que estão por aí? As coisas de coisas erradas do mundo. Por que a gente escuta? O problema não é escutar, irmão. O problema não é escutar. O problema é quando a gente escuta e segue e obedece. Porque escutar a gente pode escutar, irmão. Agora a gente não pode deixar isso nos influenciar e fazer com que eu pratique aquilo. Porque às vezes a gente escuta a gente dizendo assim: eu vou sair do meu trabalho porque eu não aguento mais aquele pessoal que trabalha. O pessoal fala palavrão, o pessoal fala um monte de coisa. Irmão, se Deus escuta isso há muito tempo, por que você não pode escutar? Você é mais santo que Deus? Se Deus te colocou lá naquele lugar, é para você ser luz naquele lugar. Não é para você ser influenciado, é para você influenciar o lugar do teu trabalho, o lugar da tua faculdade. Não é para você simplesmente selecionar, porque Deus ele escuta tanta coisa errada hoje no mundo, mas Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer mostrar para mim e para você que ainda que eu esteja naquele meio, se eu andar pela fé com uma nova identidade, aquele lugar será transformado, porque eu estou ali para mostrar a glória de Deus. Ter uma nova identidade é muito mais que estar num lugar, num horário. Ter uma nova identidade é ter os olhos do meu entendimento aqui, do meu espírito aberto. E aí a minha mente, ela recebe um monte de coisa. Seja a voz de Deus, seja o diabo falando, seja o vizinho falando, seja o meu próprio eu falando comigo mesmo. E aí está lá, eu estou falando, conversando comigo mesmo, ele doido conversando mesmo, ele fala para a gente mesmo, né? Ele fala para a gente, o diabo fala, Deus fala, e as pessoas, como é que a gente vai saber qual a direção? Nós precisamos da presença desse Espírito Santo na nossa vida, que gera uma nova identidade, para que eu possa perceber e permitir o caminho que eu vou seguir. Sem uma nova identidade, irmão, a gente escolhe errado. Sem uma nova identidade, não é entrar numa igreja, não é começar a ler a Bíblia, não é apenas mudar de hábitos. Agora eu canto hino, o cara canta hino, mas continua tendo uma vida errada. O cara prega no púlpito, mas continua adulterando. O cara continua fazendo as coisas dentro da igreja. E a Bíblia fala que nos últimos dias, a Bíblia não diz, irmão, nos últimos dias vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome falamos em língua. Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, e praticais a iniquidade. A diferença, irmão, é andar pela fé. E andar pela fé, irmão, não tem a ver com decorar versículo. Andar pela fé não tem a ver com isso aqui, ó. Andar pela fé, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo
coração não está aqui. Porque a nossa cabeça tenta nos limitar, a nossa cabeça tenta nos parar. Eu quero contar uma experiência. Semana passada, a gente chamou uma professora para falando sobre uma igreja inclusiva. A gente chamou uma professora lá da igreja, e aí a professora foi falar, né, a gente convidou sobre autismo. Aí convidamos a professora e a especialista em autismo, e ela foi falar sobre como a gente pode tratar uma criança autista, como é que a gente, os professores da igreja, e no mundo amanhã. Eu chamei ela e ela foi lá e foi trazer a palavra sobre essa igreja inclusiva. Um Deus real para pessoas reais. Um Deus real para pessoas que enfrentam problemas reais. A gente serve a esse Deus. Famílias que têm filhos autistas. E é uma realidade. E a gente encontra isso nas escolas, a gente encontra isso na igreja, a gente encontra isso em todo lugar. Aí a gente convidou a professora. A professora foi lá domingo de manhã. E ela foi lá e começou a falar. A primeira coisa que ela falou: eu sou católica. Aí a pessoa olhou para mim. Minha esposa falou comigo, ela é católica, não tem problema. Igreja inclusiva. Igreja, Jesus ele trouxe uma igreja que inclui prostituta, mas que olha para a prostituta não como prática de adultério ou de prostituição. Uma igreja que inclui todos que são normais igual a mim, especiais, que têm necessidades especiais. E ela começou a falar. E uma das coisas que ela falou não foi sobre autismo, foi o quanto ela foi rejeitada e incompreendida na igreja dela. Tem um filho autista, e esse filho e essa filha, o filho não me lembro agora, não fala e não anda. Tem um filho que não fala e não anda. E dentro da igreja ajudava a fazer as coisas. Teve uma determinada vez que eu tinha que fazer arroz, só para você ter uma ideia. Só que a tarefada com uma vida tão pesada, ela atrasou para entregar o arroz. Um evento que teve de um almoço da igreja lá. Ela chegou tarde com o arroz. E cuidar da filha, a filha não fala, a filha não anda, não está de embora. Não fala, não anda. E foi entregar o arroz, quando chegou lá, o irmão da igreja já prova. Vocês amados já fizeram o arroz. Olha para sua. Chega na escola, quando encontra a filha está com a cadeira, porque não fala e não anda. Está no sol e as outras crianças virando no sol e as outras crianças brincando. Virada para o sol, de costas para as crianças, e as crianças brincando lá e elas gostam. Quando a mãe chega para pegar a filha derrama uma lágrima, e a mãe olha aquilo, e ela diz assim: pastor, eu acredito em Deus, mas a igreja não entende a mim. O que eu faço? O problema na minha família. As pessoas querem o meu trabalho, mas elas pegam todas as crianças da igreja, porque minha filha autista não anda e não fala. Ninguém na igreja pega ou pediu nenhuma vez para tomar conta da minha filha. Não precisa da igreja. Por que eu vou para a igreja? Só para trabalhar?
só para fazer as coisas. Essa igreja não precisa. Eu trouxe a palavra depois, e a primeira coisa que eu falei quando eu peguei o microfone foi dizer para ela: eu queria te pedir perdão do pastor. Por toda a incompreensão, a gente às vezes está envolvido com tanta coisa e não perceber enquanto você está passando, enquanto você está sofrendo, enquanto você está levando a vida tem sido tão dura para você. Queria que você perdoasse. E eu quero te pedir perdão. Ela não foi lá só para falar de autismo. Não foi apenas para falar de uma igreja que inclui. Deus levou para o seu lado para ela entender que ser incluído é muito mais do que muito de teoria. De que andar pela fé é muito mais do que coisa da nossa cabeça, é intelectual. É você sentir a dor do coração do outro. E você saber que o outro está sofrendo, e você se importar, e você perceber a dor daquele outro, andar pela fé, irmão. Ela disse: eu não queria que ninguém falasse nada, eu não quero que ninguém sinta pena de mim, eu não quero que ninguém sinta pena de mim por causa do meu filho, da minha filha, eu não quero que ninguém sinta pena, porque o que eu não quero é que as pessoas sintam pena de mim, eu quero apenas que as pessoas estejam do meu lado. Eu só quero pessoas que estejam do meu lado, só isso. Porque ninguém, todo mundo pega o filho dos outros, mas a minha filha está lá na cadeira de roda e não fala. Não teve um que pegou no filho do outro. Andar pela fé, irmão, é ver aqueles que não são vistos, é enxergar mais do que a aparência da pessoa, é enxergar mais do que o rosto está falando, é enxergar o coração da pessoa ali dentro. Andar pela fé, que é uma nova identidade, é andar olhando não aquilo que todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo, mas é aquilo que ninguém está vendo, é aquilo que está escondido, é aquilo que está ali dentro do coração. Ter uma nova identidade, irmão, andar pela fé é muito maior, é um nível muito maior. A Bíblia conta lá no Evangelho de João, no capítulo 4, um oficial tinha um filho doente lá na cidade de Caná da Galileia. O camarada estava em Caná da Galileia, trabalhando como oficial do rei, e ele está lá trabalhando no Caná. Segundo milagre da Bíblia, primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre? Primeiro milagre da Bíblia. Primeiro milagre da Bíblia. Camisa do Flamengo. Esse menino não está no céu. Então, qual foi o primeiro milagre? Transformar a água em vinho. Qual o segundo milagre? Em Caná da Galileia. Tem segundo milagre? Tem. Segundo milagre em Caná da Galileia, qual foi? O oficial está lá do rei. Os galileus tinham ido a Jerusalém, viram os sinais de Jesus, e aqueles homens voltam para Caná da Galileia, e aqueles homens, quando voltaram de Jerusalém para Caná da Galileia, o oficial do rei está lá, falando com um, falando com o outro. E ele tem lá em Cafarnaum, uma cidade distante, tem lá em Cafarnaum o seu filho doente. O filho dele mora em Cafarnaum, ele está trabalhando lá em Caná da Galileia, é o oficial do rei, mas ele tem um filho doente. Veja bem, não importa a condição financeira, o trabalho que você tem, aonde você esteja, todos nós temos problema. Todo mundo tem problema, irmão. O cara é oficial do rei, o camarada dele tem um posto bom, um dinheiro bom, uma família boa, está trabalhando em outra cidade, mas ele tem um problema. Diz que lá em Caná da Galileia o filho dele está doente. Os homens vêm lá, as pessoas vêm de Jerusalém e voltam para Caná da Galileia e falam: Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus fez um monte de coisa, e aquele camarada está lá no meio da cidade só ouvindo a conversa, só ouvindo a conversa. Romanos 10:17 diz o quê? Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o quê? Serve pelo ouvir e ouvir a palavra. A serve pelo ouvir a palavra de Deus.
Ele está no Google ali. Então, o oficial está lá, Caná da Galileia, o pessoal da Galileia volta para Caná da Galileia, o pessoal volta para Caná da Galileia, e ele está lá, recebendo os galileus, e ele como oficial do rei está lá, o filho dele está, em que cidade? Acabou a caneta, né? Acabou? O mundo já está ali. Está pedindo ele fora. Não, ele está onde o filho dele? Cafarnaum. Está lá em Cafarnaum. Aí o texto diz que ele recebe os galileus de volta para casa, e aí ele está lá, e aí, irmão, ele escuta falar que Jesus está voltando para onde? Caná da Galileia. E aí, quando ele está lá em Caná da Galileia, fazendo seu trabalho, ele vai procurar Jesus. Ele procura Jesus, e ele fala com Jesus: Jesus, vamos lá em Cafarnaum, porque o meu filho está à beira da morte, o meu filho está precisando. Todo mundo tem problema, não importa o lugar que ele esteja, não importa a condição social, não importa a condição profissional, todo mundo tem problema. Jesus, ele chega lá, e Jesus diz para aquele homem: para você querer, você precisa ver sinais e maravilhas. Ele disse: vamos lá em Cafarnaum, porque meu filho está à beira da morte. Jesus diz para ele: pode ir para Cafarnaum. Você pode ir para Cafarnaum. O oficial do rei disse assim, João capítulo 4, 43 até 54. Ele diz assim: então eu vou. Ele ouviu a palavra de Jesus e foi. Quando ele chega em Cafarnaum, os homens da casa dele chegam perto dele e dizem para ele assim: o teu filho já está curado. E ele pergunta: mas que horas? O meu filho ficou curado. Ele diz: 1 hora da tarde. Ele diz: 1 hora da tarde? 1 hora da tarde foi quando Jesus disse que era para eu vir. Sabe o que significa isso, irmão? Que quem anda pela fé não tem limite geográfico. A hora que Jesus falou para ele tomou a atitude de obedecer e ir para Cafarnaum. Naquela hora, Jesus curou o filho dele. Ele estava onde, irmão? Ele estava em Caná da Galileia. Irmão, você pode estar aqui nessa manhã, se você orar pelo teu filho, pelo teu marido, por teu filho, aonde quer que ele esteja, nessa hora ele pode ser tocado pelo Senhor. Andar pela fé, irmão, é acreditar numa fé que não tem limite geográfico. É acreditar numa fé que vai além das coisas que nos limitam. Aquele homem chegou lá e viu 1 hora. Foi a hora que ele falou, na hora que fé tem a ver com a obediência. Agir à altura. Agir à altura da palavra. Eu vou agir à altura da palavra de Deus. Eu não vou agir à altura dos meus impulsos, da minha vontade, dos meus desejos. Mas andar pela fé e ter uma nova identidade é fundamentar, banhar a palavra, guardar no meu coração para não pecar contra ele, seja o meu
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está falando de fé e esperança. Fé e esperança são coisas diferentes. Andar pela fé é diferente. Tem gente que diz assim: eu estou esperando Deus. Irmão, fé é uma coisa, fé é um ato presente. Fé é um ato presente. Esperança vem do verbo esperar. Não tem a ver. Fé é um ato que eu tomo. O homem foi e disse: eu vou lá em Cafarnaum porque eu creio. Então foi um ato. O ato presente de crer. Crer em algo que ainda não aconteceu. Crer em algo. Jesus disse que é para eu ir, porque meu filho será curado. Eu vou. Então eu quero uma atitude antes que eu estou vendo. Eu não espero acontecer para crer. Fé é um ato presente e esperança vem do verbo esperar, que é futuro. Eu vejo antes da coisa acontecer. O que é andar pela fé? É enxergar aquilo que ninguém está enxergando ainda. Andar pela fé é começar a ver aquilo que ninguém está vendo. Andar pela fé não é apenas esperar, não estou esperando Deus fazer. Você não está andando pela fé, você está andando pela esperança. Esperança espera. Mas quem tem fé espera? A esperança faz parte da fé. Mas a fé é um ato presente. E eu ajo à altura. Quando cercaram Jericó, os homens tinham uma promessa de que o muro ia cair. Nós cremos que o muro vai cair. Atitude agora. Eles foram rogar. Quantas vezes eles rogaram sobre essa mão? Uma garrafinha vazia. Uma garrafinha vazia. Quantas vezes foram rogar? 7. Quantas voltas eles deram? Quantas voltas eles deram? Não, devolve a caneta. Devolve. Foram para dar 7 voltas. Mas quantas voltas eles deram? Não, no primeiro dia eles deram quantas voltas? 1. No segundo dia, 1. No terceiro dia, 1. No quarto dia, 1. No quinto dia, 1. No sexto dia. No sétimo dia, 6. Total de voltas? 7 e 6 dá quanto? Hã? Aí eu pergunto: não importa o número, né? A matemática ficou Você acha que quando eles foram dar a volta, eles acreditavam que o muro ia cair? Sim. Por isso que eles foram dar a volta. Agora, o muro só caiu depois da última volta. Eu acredito antes, o milagre acontece depois. Tem gente que quer ver para crer depois. Andar pela fé é começar a ver a transformação antes da transformação acontecer. Ter uma nova identidade não é andar pelo que a minha cabeça fala, pelo que o meu pensamento fala, pelo que os meus sentidos, a minha visão, a minha audição, o meu tato, o meu olfato, o meu paladar estão dizendo, estão apontando, estão determinando e dizendo que é assim. Ok, é assim, mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que é assim, assim. Deus, o que o Senhor acha sobre isso? Eu apanho e eu coloco aquilo e eu começo a ter uma nova identidade. Não ando mais pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu entendo, pelo que eu compreendo, que é limitado. É lógico, racional. É uma fé natural, racional. Salmo capítulo 20, versículo
deixar de confiar em mim. Eu confio em mim, porém a confiança que eu tenho em mim precisa passar nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ter uma nova identidade não é andar pela minha mente, é andar pelo meu espírito de dentro. É começar a não andar mais no natural, é começar a andar sobrenatural. Aquele homem sai dali, vai até a Faraó 1, e quando ele chega lá, o milagre já aconteceu. É começar a crer que essa coisa acontecer. É começar a falar aquilo que o seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Presta atenção no que você fala. Eu preciso ter o meu espírito, o meu coração cheio. Por isso que ele fala aqui em Efésios capítulo 1, lá no versículo de número, pode passar, por favor, 19, 20, 21, 22, 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe, Deus ele tem um propósito de nos dar e andar pela fé, nos dar uma nova identidade, não apenas para que haja um desenvolvimento em nós, mas esse desenvolvimento que em nós é através desse caminhar pela fé diário, cotidiano, em cada situação, em cada circunstância. Eu não ando mais pela minha cabeça, pelos meus pensamentos, mas eu apoio aquilo e alinho e ajusto a palavra de Deus no meu coração, mas eu começo a crescer, a ampliar, plenitude, é alcançar algo maior, é alcançar o todo que Deus tem para a minha vida, é apanhar aquilo ali, não apenas na minha vida, é experimentar e querer que outros também experimentem qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Andar pela fé, sabe o que é? É crescer na fé, mas querer que os outros também tenham a mesma fé que você experimenta. Andar pela fé é querer ver a sua família salva. Andar pela fé é ter uma nova identidade, não é só ter a salvação. Andar pela fé e ter uma nova identidade é começar a declarar aquilo que o seu coração crê. O meu coração crê nisso. E eu creio, se eu creio, eu falo. E eu declaro. As pessoas não estão vendo, mas eu já vejo essa família transformada. Eu já estou vendo essa pessoa transformada. Eu já estou vendo esse bairro transformado. Eu já estou vendo essa situação. Ainda que todo mundo esteja vendo uma série de situações acontecendo, eu ando pela fé, eu creio pela fé. E o Senhor, irmão, só para finalizar minha palavra, no mesmo dia que aquela professora falou de autismo lá, foi uma visitante lá na igreja, um filho autista. Depois que aquela visitante foi com o filho autista, ela tem ido todo domingo com o filho dela. E não só ela, apareceram já outras crianças autistas na igreja. E nós aprendemos como igreja. E hoje temos visto aquele menino correr lá na igreja, no louvor, nós na mensagem, e o olhar da igreja para aquele menino e para aquela mãe não é de pena. Olha o que aquela mulher passa, olha o que aquela mãe passa. Não, eu sou um olhar de inclusão, um olhar de quem anda pela fé e acredita no poder. Deus tem o poder de curar aquele menino, tem. Deus tem o poder também de curar aquela mãe que está tão sofrida, com tanto peso, com tanta coisa. Não é só o filho que precisa, é a família toda que precisa desse poder e dessa nova identidade. Uma nova identidade não é só para o outro, uma nova identidade começa na nossa vida, quando a gente começa a enxergar de maneira diferente, não com os nossos olhos físicos, apenas em que a pessoa precisa fazer e eu acho que ela precisa, a expectativa que eu tenho nela. Não, é muito mais do que criar uma expectativa do que o outro pode fazer. É entender até onde ele pode ir. É entender que o Senhor ele quer usar a minha vida para estar
do lado de outras pessoas, por estar capacitando, por estar entendendo que a presença dele em nós pode ser muito maior quando nós começamos a enxergar aquilo que as pessoas não estão vendo. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que você orasse. Quais são as áreas da sua vida que ninguém enxerga? Quais são as áreas da sua vida que ninguém tem visto? Quais são as áreas da sua vida que tem gerado tristeza, conflito, medo, raiva? Talvez raiva com você mesmo, raiva com pessoas da sua casa. Quais são as áreas da sua vida que têm transformado a identidade que Deus quer gerar em você? O diabo não quer que você tenha essa identidade, essa nova identidade. O diabo não quer que você enxergue o que Deus tem para a sua vida. Ele quer que apenas você veja com seus olhos físicos, mas Deus quer que você veja com seus olhos espirituais. Aquilo que ninguém pode ver, aquilo que ninguém pode ouvir, aquilo que ninguém pode prever. Jesus, ele vai até aquela cidade e diz para aquele homem: você não precisa de sinais nem de milagre, você precisa agir à altura da fé. Você crê em mim? Vai para cá, não. Quais são as justificativas? Ah, não, pastor, é porque quantas promessas você fez? Pastor, eu prometi que eu ia parar de fazer isso. Pastor, eu prometi que eu não ia mais me envolver com isso. Pastor, eu prometi que... Muitas promessas, elas não são alcançadas. Sabe por quê? Porque quem anda pela fé não vai pela sua força, não vai pela sua vontade. Quem anda pela fé é muito mais do que a sua própria vontade. É quando eu entendo e eu reconheço diante dele que é pela graça dele sobre a minha vida. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não há nada que fique escondido na nossa mente ou no nosso coração que Deus não tenha a possibilidade de conhecer. Mas tudo aquilo que fica encoberto no nosso coração limita o poder que Deus libera sobre a nossa vida. Por isso que o poder da confissão de tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, trava a nossa oração, trava os nossos milagres. Sabe por quê? Porque o diabo quer que a gente tenha uma vida escondida. O diabo quer que a gente tenha uma vida espiritual escondida, uma vida na cabeça, no coração escondida. E a Bíblia diz que o poder da confissão gera autoridade
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou permita que o pensamento, o desejo e a vontade se concretizem. Porque o diabo não mostra as consequências, só mostra a recompensa, a satisfação. Do momento, daquele momento, daquela situação, nós andar pela fé. É ver muito mais do que aquele momento de satisfação e momento. É andar pelas consequências. Como José fez, como Daniel fez, como Jeremias fez, como aquele homem que era oficial, agiu à altura da palavra. Pela tua palavra eu vou a Cafarnaum. É começar a andar e na fé, e não por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele sentiu. Estou dizendo uma nova identidade. É começar a aprender a andar nessa vida, não pelo que os sentidos estão dizendo, pelo que a cabeça está dizendo, pelo que os pensamentos estão dizendo, mas conferir no Espírito aquilo que a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e eu ouço, eu guardo no meu coração, eu creio e eu tenho esperança. Eu chamo a existência aquilo que ainda não existe, porque a palavra de Deus é a base. A convicção de coisas que ainda não existem. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que a única coisa que Deus faz é reagir às atitudes que nós temos. Deus ele não age primeiro, Deus ele reage. E o que você tem esperado, o que você tem buscado? Comece a agir pela fé, ainda que os outros não entendam, não compreendam, mas coloque isso diante de Deus e haja pela fé, crendo. Eu posso ver pela fé o meu milagre, eu posso ver pela fé. Eu não estou sentindo, pastor, ainda estou sentindo a dor de cabeça, ainda estou sentindo a dor no meu rim, ainda estou sentindo a dor no meu pé. Não é pelo que eu sinto, é por aquilo que eu creio. Eu creio que Ele levou sobre si as minhas feridas, as minhas enfermidades, por isso eu sou curado. Não é pelo que eu sinto, mas eu não estou sentindo, mas é pelo que eu creio. Eu começo a caminhar, eu começo a caminhar muito mais do que aquilo que eu entendo e compreendo. Eu começo a caminhar tendo uma nova identidade, até alcançar a plenitude. E eu oro nessa manhã, para que você nessa manhã, pela fé, que é já, e não apenas pela esperança que é amanhã, mas eu oro pela fé, que você receba o seu milagre nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus, o seu milagre já foi liberado. No nome de Jesus, o seu milagre já foi liberado. Aquilo que você não conseguia, aquilo que você não podia, aquilo que não era possível, Deus libera sobre a sua